Ficar com peso estagnado, não conseguir ficar volumoso, não conseguir deixar de ser magrinho, são algumas das principais frustrações de quem está tentando melhorar o shape. Mas depois desse vídeo de hoje, você não vai enfrentar mais nenhum desses problemas. E aí gente, meu nome é Matheus Lima, sejam muito bem-vindos à aula 3 desse mini curso do canal Vida com Shape. Na aula de hoje, eu vou ensinar você como ganhar massa magra sem ter aquele aumento desnecessário de massa gorda, que é o famoso bulking. Para te ensinar tudo isso, primeiro eu vou fazer uma síntese sobre o que é hipertrofia. Depois eu vou te falar qual a recomendação de superávit para esse ganho de peso. E em seguida, assim como eu fiz lá na aula 2 de cutting, eu vou te passar qual a recomendação de macronutrientes para esse bulking. Ao falar de ganho de massa muscular, estamos falando de hipertrofia, que é o aumento da área de secção transversa do nosso músculo. E para que isso ocorra, o melhor cenário é você conseguir aliar um balanço energético positivo, que é um superávit calórico, com um treinamento resistido, que é aquele treinamento em que o músculo está enfrentando uma resistência, que no caso da musculação é o peso que você utiliza lá nos exercícios. E aí, durante o treino, você está provocando tensão no músculo e causando dano muscular e estresse metabólico, que são estímulos que vão estar comunicando para o músculo que ele precisa crescer e se adaptar a essa nova realidade a qual ele está sendo exposto. Já o balanço energético positivo, ele é fundamental para deixar o ambiente mais propício ao anabolismo. Talvez você já tenha ouvido falar de anabolismo, e anabolismo são simplesmente reações de construção, de crescimento, como é o caso do crescimento muscular, a hipertrofia. Porém, essas reações anabólicas, elas são dependentes de energia, então é necessário um ambiente rico em energia para que essas reações sejam favorecidas. Ou seja, é necessário ter um superávit calórico. O tamanho desse superávit calórico vai variar de acordo com o nível de treinamento de cada pessoa. Então, pessoas que são destreinadas, ou seja, que são sedentárias, não treinam ainda, ou então estão começando agora, elas têm uma facilidade muito maior de ganhar massa muscular do que pessoas que já treinam há um bom tempo, já possuem uma boa quantidade de massa muscular. É que nem um jogo de videogame, é muito mais fácil tu passar da primeira para a segunda fase do que tu enfrentar um chefão, né? A recomendação geral é você fazer um superávit de 10 a 20% do seu gasto de manutenção. Com gasto de manutenção de 2.500 calorias, você deveria ter um superávit de 250 a 500 calorias. Mas você deve sempre respeitar a regra que diz que quanto mais treinado você for, quanto mais massa muscular você tiver, menor deve ser esse seu superávit para evitar um ganho desnecessário de gordura. Já se você for destreinado, estiver começando a treinar agora, não tem ainda uma grande quantidade de massa muscular, você pode se arriscar um pouco mais e tentar maiores valores aí de superávit. Mas eu recomendo muito que você sempre monitore o seu progresso. Então se olhe no espelho, veja se você está crescendo, se você sente que está ganhando mesmo mais músculo, se esse ganho está sendo um pouquinho de gordura, será que não faria sentido diminuir um pouco as calorias? E aí se você sentir que está um pouco estagnado, que o peso não está aumentando muito, será que não poderia elevar um pouco essas calorias? Definindo o seu superávit calórico, você deve definir os seus macronutrientes. Então, vamos começar pela proteína. Pelo fato de você estar oferecendo para o seu corpo energia suficiente, até mais do que ele precisa, na verdade, a quantidade de proteína não vai precisar ser tão grande como era lá no cutting, pelo fato de que a tendência do corpo querer utilizar as proteínas que tem no músculo para a obtenção de energia é muito menor. Então, a recomendação de proteína para o bulking é de 1,6 a 2,2 gramas por quilo, que é uma quantidade suficiente para que a proteína consiga exercer as suas principais funções de síntese proteica e de reparação muscular. Eu gosto de usar valores por volta de 2 gramas por quilo, às vezes mais. É bom avaliar isso de acordo com o contexto geral da dieta e, claro, né, com a individualidade de cada um. A gordura, como eu abordei bastante nas aulas anteriores, ela exerce um papel muito importante no controle do perfil hormonal, participa da síntese de testosterona, influencia na absorção de alguns nutrientes. E a recomendação de gordura no bulking vai de 0,5 a 1,5 gramas por quilo de gordura. Por último, nós temos o carboidrato.
carboidrato, como eu falei bastante lá na primeira aula, ele é essencial para que você tenha um bom desempenho durante o treino. Isso porque o glicogênio muscular é o principal fornecedor de energia durante a musculação, sendo ele a forma como o carboidrato ele é estocado no nosso músculo. E assim como foi lá no cut, o carboidrato ele vai ser determinado depois que você define a quantidade de proteína e de gordura que você vai consumir. Então você pega as calorias restantes e utiliza de fontes provenientes de carboidrato. E aí, uma observação importante é que é bom que esse valor de carboidrato fique entre 3 a 7 gramas por quilo, porque valores menores que esse poderiam ali atrapalhar o teu desempenho durante o treino. Então vamos a um exemplo aqui para a gente entender na prática como ficam todos esses macronutrientes. O primeiro passo em uma dieta de bulking é definir qual vai ser o teu superávit calórico para tu saber quantas calorias tu vai ter que comer. E aí, como eu falei para vocês, tem essa recomendação aqui de 10 a 20% acima da manutenção. Mas como eu disse também, que indivíduos que já são treinados, possuem maior quantidade de massa muscular, podem ter uma maior facilidade de acumular gordura. O artigo também traz essa recomendação aqui de 5 a 10%, que seria um valor menor justamente para ter um menor risco de acumular gordura. Mas aí nesse exemplo que eu passei para vocês, essa pessoa tinha um gasto de manutenção de 2.500 calorias, e aí com essa faixa ela poderia consumir de 2.750 calorias até 3.000 calorias. Então vamos dizer aqui que ela escolheu 20% de superávit e vai consumir 3.000 calorias. Então já está definido o superávit calórico de 500 calorias e que ela vai consumir no total 3.000 calorias. Então agora vamos para as proteínas. Já as proteínas, como eu falei, ela tem essa faixa de recomendação de 1,6 até 2,2 gramas por quilo. Então, supondo que essa pessoa que a gente está utilizando, no exemplo, tenha 75 quilos e que optou pelo consumo máximo de proteína da recomendação, a gente faz 2,2 gramas vezes 75, que é o peso da pessoa, que daria 165 gramas de proteína para serem consumidas. E aí, como cada grama de proteína possui 4 quilocalorias, então essa pessoa consumiria um total de 660 calorias provenientes de proteína. E depois a gente vai para a gordura. A recomendação de gordura que eu passei para vocês foi essa de 0,5 a 1,5 gramas por quilo. Mas muita gente, incluindo eu, utiliza a própria recomendação lá do cut, que é aquela de 15 a 30% do consumo total de calorias de gordura, também no bulking. E utilizando essa metodologia, e ainda no exemplo de que a pessoa tem 75 quilos e um consumo calórico total de 3.000 calorias, entre essa faixa de 15 a 30%, escolhendo 20%, a gente faria 20% das 3.000 calorias, e aí daria um valor de 600 calorias de gordura a serem consumidas. E como cada grama de gordura possui 9 calorias, a gente dividindo esses 600 por 9, daria aproximadamente 66,6 gramas de gordura a serem consumidas. E aí, por último, a gente vai para o carboidrato. Já tendo definido a quantidade de proteína e de gordura, é possível pegar as calorias restantes e definir também a quantidade de carboidrato. Então, como a gente viu, essa pessoa vai consumir 3.000 calorias no total, das quais 660 vai vir de proteína e 600 vai vir de gordura. Então, pegando o total e subtraindo das calorias de proteína e de gordura, a gente descobre que ainda faltam 1.740 calorias para atingir essas 3.000 calorias. E essas calorias restantes, como a gente viu, vêm de carboidrato. Então, para descobrir quanto isso dá em gramas, e como cada grama de carboidrato possui 4 calorias, tu pega essas calorias restantes e divide por 4, dando um valor de 435 gramas de carboidrato a serem consumidas. E aí, se tu pegar esse 435 e dividir por 75, que foi o peso lá que a gente definiu, tu descobriria um valor de 5,8 gramas por quilo a serem consumidas de carboidrato. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal porque ajuda demais. E também me segue lá no Instagram para acompanhar de perto como está sendo minha rotina de alimentação e treino nesse projeto. Tamo junto, até a próxima aula.